Esporte Terê. Esporte Terê FM. Felipe Abreu tá na área. É o lindão da Terê, cara. Boa tarde, Fala, beleza? Zequinha. Tranquilo? Boa tarde, irmão. Beleza, você? Boa tudo tarde. bem? Beleza, graças Saúde a tá Deus. boa, família tá boa, tá tudo certo? Tudo bem, cara. Você não tem esse tá problema bom. de ser muito bonito, né? Às vezes é chato, essa coisa pra você. isso é Bruno tranquilo, falou que tu né? é bonitão, mano, Bruninho. Bruninho te elogiou muito lá na TV. É verdade, cara. Todo mundo me chama de Ele lindão, gosta né? muito de tu. Obrigado, gente. Obrigado. É. Eu fico até emocionado. Olha só. O Botafogo, cara, gosta de fortes emoções. Primeiro tempo foi aquela coisa. Foi Beleza. bonito, né? Teve bola na trave, né? Podia ser 3-0. Mas, enfim, deixou pro segundo tempo aquelas emoções. Rapaz, e posso falar, o Potosí, se tem um pouquinho mais de qualidade, podia ter empatado esse jogo e levado pros pênaltis. É, meu amigo, o Botafogo trouxe um misto de emoções pro seu torcedor ontem, né, Zeca? Talvez a sensação final do jogo tenha sido um pouco de decepção, né? Perdeu um pouco uma o sensação gás, né? ruim. É porque o time começou realmente muito bem, teve várias chances no primeiro tempo, poderia ter goleado o Nacional Potosí, mas acabou não convertendo em gols as chances criadas e no segundo tempo caiu de produção, trouxe o time do Nacional pro jogo, né? O treinador do Nacional falou que o time demorou a se acostumar com gramado sintético e tal, deu uma desculpa lá, mas realmente é um time muito abaixo tecnicamente do Botafogo. É um time que era pro Botafogo ter ganhado mais fácil, né? A verdade é que até o Martinho Anselmi falou sobre isso. Ele reconheceu que o time do Botafogo era pra ter tido uma vitória mais tranquila, né? E assim, poderia ser aquele jogo pro Botafogo, digamos assim, dar uma aliviada no início de temporada. Aquele jogo, bater 5-0. Ontem eu sim. falei, vai ser 5-0. Eu falei 4-0, né? Ninguém acertou, Ninguém né? acertou, Gabriel né? falou 3-0. Todo mundo achou que ia ser mais, né? Esperava mais do Botafogo. A verdade Porque é essa. era o que podia acontecer. Agora é engraçado, Sim. né? O time adversário reclamar, mas o time, né, do Brasil jogar na Bolívia é tranquilo. Não, Agora altitude de boa. Eles jogar acham que na são- grama sintética é meio Eles são os complicado, únicos a gente que demorou não pra podem acostumar. falar. Ele falou que Não pode é falar mais nada. rápido, né? Imagina a bola lá na altitude. Deixa Como é que quieto. parece até bola de dente de leite. Não, lá é devagar, tá bom, né? Zequinha. Mas o Botafogo passou, a próxima fase. Tá Ainda classificado. O Martim Anselmi reconheceu, né, também que o Botafogo ficou devendo. O Botafogo que tá classificado, agora enfrenta o Barcelona de Guayaquil, né, do Equador. Agora sem altitude, tudo em paz, né? Pelo menos. Ainda bem. É um time mais qualificado também. Sim. É um time que perdeu o primeiro jogo em casa por 1-0 pro Argentino Júnior. Ontem ganhou por 1-0 fora de casa e levou a partida pros pênaltis, se classificando, né? Ganhou na Argentina. E ganhou com tons de... Como é que se fala? Agonia. Porque perdeu 2 pênaltis, aí depois o time do Argentino Júnior acabou não vacilando também, perdeu mais, óbvio, né? Senão não tinha passado o Barcelona. Esses times querem matar o torcedor. Meu né? amigo, foi meio que na agonia os pênaltis ontem, mas Passou. deu Barcelona de Guayaquil e Botafogo e Barcelona começam o seu trajeto aí na terceira fase da Libertadores já na próxima semana. O primeiro jogo vai ser no Equador, né? Ainda não tem a data, se vai ser na quarta, na quinta, na terça. Ainda não temos a data correta, não foi divulgado pela Conmebol, mas muito provavelmente em breve, né? Deve acontecer, até porque o jogo já é logo na semana que vem. Sim, exatamente. A gente já deve ter horários e datas e local certo, né? Pro jogo. A gente sabe que o do Botafogo vai ser no Newton Santos, né? Mas ainda não tem horário também, né? Pelo E menos o dia jogo de volta correto. vai ser no Newton Santos, sim, isso é sim. importante. Só Bom, se aconteceu, Deus me livre guarde, né? Aconteceu alguma coisa. você Zequinha. não poder jogar lá? Não, que Deus. Ninguém tá livre, né? Dos fenômenos da natureza ultimamente. É. Mas então, o Botafogo apresentou oficialmente agora há pouco o Medina, né? Que chegou como uma grande contratação de 2026 aí do Botafogo. Foi o grande desejo pra essa temporada do Botafogo na janela, né? Tava só esperando o transfer ban sair para poder avançar ainda mais na negociação, já estava apalavrado há muito tempo. O Medina tem 23 anos, ele assinou um contrato até dezembro de 2029, perdão. Ele vai usar a camisa número 5 do Botafogo. E ele foi apresentado no gramado do Newton Santos, meu irmão. Aí recepcionado só por ele. Finalmente ele voltou a aparecer, né, com os jogadores, o João Textor, e além dele, o diretor de coordenação do futebol do Botafogo, o Léo Coelho. Muito bem. Eles estavam presentes ali na Bonito, apresentação bonito. do Medina. John Texas é aquele cara assim, poxa, tá devendo. Cadê o cara? Ah, tá enrolado, mas aí pagou, beleza, agora tá aparecendo. Aí tá. Parece Mas eu que não ele pago, ninguém me deu cobra a volta mais. por cima mesmo. É Dá tudo porque ele certo. sempre teve presente, né? Mas aí, Ele apareceu enfim. muito, deu uma sumida, né, quando tava no transfer lógico, ban, né? né? Ele tava trabalhando, pô. O cara tá trabalhando, não tem que aparecer. É o que ele falava sempre. Pô, né? É Tô isso aí. querendo correr atrás aí. Bom, Ontem teve jogo também. bem que resolveu, né? Ontem teve outro jogo pelo brasileiro, né? Fluminense encarou o Palmeiras, perdeu, mas, cara, assim,
Foi um bom jogo, né? Na verdade, a sensação do Fluminense foi completamente oposta à do Botafogo, do torcedor do Fluminense, né? Porque o Fluminense fez um ótimo jogo. Começou mal, né? Acabou errando, né? Foi o que ocasionou os gols. Pois é, o problema é tomar gols. Tomou 2 gols em 15 minutos. Tomou 2 gols em 15 minutos. Zubeldia até falou sobre isso, que não fossem os erros, né? Muito provavelmente o jogo seria outro. Mas o Fluminense criou oportunidades até pra empatar ou até vencer o jogo. Poderia ter virado. Parou no Carlos Miguel, parou no travessão, né? Coisas do futebol, fazer o quê? O Zubeldia falou sobre isso na coletiva. Falou que o Fluminense foi superior, né? Dominou o jogo e um resultado mais justo seria o empate ou até a vitória. O Fluminense mereceu a vitória. E pra quem não sabe, o Fluminense jogou com um time misto. Mesclou bastante os jogadores. Claro, final de semana tem a poderosíssima semifinal do Campeonato Carioca. O Fluminense não pode perder essa oportunidade. Pois é, mas assim, né? mas não pode deixar de lado, não, né? É um assim, clássico, realmente tem que ir com força total. Então, mas o Fluminense não deixou a desejar. Errou muito no começo, demorou a entrar no jogo. Mas podia ter vencido. Pode até ter sido por uma coisa de gramado sintético e tudo mais. Mas o Fluminense foi bem na partida. Então, assim, deixou aquela sensação no torcedor, pô, mesmo o time reserva a gente tem, um time misto que seja, a gente tem boas peças, tem bons jogadores no banco. E encarou o Palmeiras. Sim, foi talvez o maior desafio do ano até aqui. Tudo bem, já jogou com o Flamengo, jogou com o Vasco, jogou com o Botafogo, os clássicos regionais já fez todos. Mas, dos times de fora do Rio, o Palmeiras tá mais regular. O Palmeiras também, é o mais né? forte. E não é à toa que é o líder do Brasileiro agora de forma isolada, né? Já era o líder em questões de desempate, né? Em critérios de desempate, mas agora em pontos vem numa crescente, né? Contratou muito bem e não à toa fez dificuldade ao Fluminense, mas assim, o torcedor do Fluminense tem que ficar otimista porque o Fluminense criou oportunidades até para ganhar o Palmeiras ontem, mesmo com um time misto, então. Perdeu, mas pelo menos fica perdeu, mas ganhou. Sensação, exatamente. Ganhou, mas perdeu, sei lá. Palmeiras tem 10 pontos, líder do Brasileirão. Isso. Fosse total com o brasileiro, hoje tem Vasco em campo. Hoje é o jogo dos agoniados, né, Zeca? Já, né? Então. Já, o brasileiro começou agora. Né? Mas é por causa da temporada. Brincadeiras à parte. O que acontece? Os dois times ainda não venceram no Campeonato Brasileiro, Santos e Vasco, né? É a partida de hoje, às 7 da noite, lá na Vila Belmiro. Os dois times estão muito pressionados. Assim, é difícil você olhar para um lado e falar quem tá mais pressionado. O Santos foi eliminado no final de semana no Campeonato Paulista. Então a torcida tá chateada. Pro Novo Horizontino, a torcida tá chateada, né? O Vasco perdeu pro Fluminense. Meio que, né, é uma semifinal da vaga na final do campeonato. O Vasco já não ganha um título há um bom tempo. Exatamente. E perdeu, com certeza por causa dessa derrota, acabou perdendo seu treinador, né? Então o Vasco já começa com essa dificuldade também. Vai com um treinador interino, é o Bruno Lazzaroni, quem comanda o time à beira do campo. Todo mundo esperava que ele fosse manter o mesmo estilo do Diniz, ele vai mudar. Eu também esperava isso. A tendência, pelo menos, é que ele mude, né? O que foi divulgado é que ele vai fazer algumas mudanças. Uma delas é promover a estreia do Inestrosa como titular. Ele já estreou, já jogou pelo Vasco, mas ele ainda não foi titular na temporada. Então a gente pode ter uma mudança. Um dos caras que é da desconfiança do Diniz pode dar lugar ao Inestrosa, que é o Nuno Moreira. Muito provavelmente, se o Inestrosa for titular, o Nuno Moreira vai pro banco. Quem também pode jogar pela primeira vez, essa é a estreia de verdade, é o Cuiabano. Ele foi relacionado para um jogo. Ainda não estreou, verdade. Ainda não estreou. Cara, assim, a gente não sabe o que esperar. O time do Vasco vinha jogando bem, vinha fazendo bons jogos, não conseguia converter as oportunidades, ou faltava o a mais, né? O tirar 10. Exato. O problema o Vasco é que não isso conseguia. Vem acontecendo desde o finalzinho da temporada, né? Sim. Aí é complicado, realmente. O Vasco perdeu várias oportunidades no ano passado por não conseguir ganhar jogos, né? Às vezes até não perdia, mas não conseguindo ganhar. Não ganhava, mas não adianta, tem que ganhar. Infelizmente, o futebol brasileiro, ainda mais Campeonato Brasileiro, se não ganhar, irmão, tá enrolado. A conta depois é alta no final. Exatamente, mas espero que o Bruno Lazzaroni, até que vai ficar aí no comando do Vasco até a chegada de um novo treinador, ele consiga tirar o melhor dos jogadores e consiga trazer aí os gols de volta, né? Que é o que o Vasco vem sofrendo. A gente tem um exemplo claro aí, a partida contra o Fluminense, o Vasco massacrou o Fluminense no segundo tempo, o Fluminense com um a menos, o Vasco amassou e não conseguiu fazer gols. Então, assim, é um time que, por mais que tenha trago centroavante, né? Trouxe o Brenner, trouxe o Spinelli, e não consegue converter em gols as chances que cria.
É um time que, igual o cachorro banguela, que morde, mas não machuca, né? Não arranca pedaço. Não então consegue, o Vasco é esse. O Vasco domina, geralmente fica com a bola, mas, como diria o meu amigo Renato Gaúcho, que é até um dos cotados para assumir o Vasco, fica só paga, faz, pega, cuida da moça, micro-ondas, né? E no final da noite, quem sai com a moça é quem ganha o jogo, né? Rapaz, que coisa, né? Fazer o quê, né? Bom, acontece isso, realmente. O Vasco precisa ser efetivo. Eu acho, rapaz, que agora vai dar uma virada de chave. Se isso realmente acontecer, a gente vai ter certeza que tinha uma coisa estranha nos bastidores. Mas isso acontece muito também. Mudou o técnico, o time começa a ganhar tudo, assim, coisa Zeca, e tal. Por mais que seja interino, né? Mas... Aquela situação com o Coutinho, do Coutinho ligar pro Diniz, ter sido divulgado isso, né? Eu achei que meio que mostra que internamente não tava ruim, não. Porque o cara não ia procurar, né? Pelo menos... Ou então ele assim, passou, né? A vida é assim, não vou ficar guardando, você já com o cara. Não precisa, já saí do Vasco. Vou te fazer uma pergunta: do que o Diniz precisa, do Coutinho precisa do Diniz, cara? Pois mas a questão mesmo disso, pô. Eu vou ligar um ser humano melhor, né? Eu gosto do cara. É um ser humano evoluído. Se ele errou profissionalmente comigo, tudo bem, vou separar. O Diniz não sei, a gente isso, não né, sabe, cara? né? O Diniz ele destempera, né? De repente, assim. De repente. Ele igual, no caso, na época do Fluminense, ele tinha como é que fala? Uma relação com o John Kennedy muito boa. Ele até tirou o melhor do John Kennedy. Foi o melhor ano do John Kennedy no futebol brasileiro. Ele tirava o melhor do John Kennedy, mas era um cara que cobrava, meu irmão, sem como é que eu vou dizer, sem limite. Ele não tem limite pra cobrança, não mede palavras, não, é o cara que... O problema é que às vezes, tudo bem, às vezes você até aceita ouvir determinadas coisas, em off. Mas no aberto, igual o Diniz costuma fazer, igual fez com o Tietchan no São Paulo, igual fez com o Nuno Moreira agora há pouco tempo, isso às vezes acaba minando uma relação e acaba... Tanto é que ele tinha uma relação muito boa com o Tietchan, era um dos caras que ele tinha como... Eu que tô falando, né? Ele tinha como filho, porque por não achar uma palavra melhor. Mas ele tinha uma relação muito próxima com o Tietchan e deu uma esfriada depois daquele lance com ele no São Paulo. Acho que foi no São Paulo que eles brigaram, ele xingou o Tietchan no campo. O problema de ter muita intimidade é isso também. Aí que tu não mede mesmo. É verdade. Tu fala qualquer coisa, irmão. Tu não pensa. Não, porque tem gente que nem liga mesmo. Mas quem vê de fora, você por coisa estranha. Uma coisa, Zeca, é tu falar em off aqui. Tá brincando em off. Tá até dando esporro em off. Mas tu falar na frente da rede nacional, internacional, sei lá, todo mundo vendo. Fica feio pra você. Às vezes nem o cara liga. Às vezes o cara não ligou, não. Mas fica feio pra você. Exatamente. Outras pessoas que não tem nada a ver com a história vão vir te cobrar. Não, pega mal. Bom, hoje então o Vasco encara o Santos. Neymar vai jogar hoje. Neymar, Gabigol. Estão cotados pelo menos, né? Estão cotados pra serem titulares, inclusive. O ataque do Santos deve ser Neymar, Rony e Gabigol. Rony Rusco. Vamos ver. Vamos então pra provável escalação? Vamos. Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan, Lucas Piton, Barros, Thiago Mendes, Rojas, Andrés, né, Gomes, Spinelli e Marino Inestrosa ou Nuno Moreira. O Brenner também, né? O Brenner tá machucado, cara? Eu te confesso que eu não... Engraçado, né? Me deu essa curiosidade agora. Se me desse antes eu teria pesquisado. Mas te confesso que eu não me lembro. Então, assim... Saiba, rapaz, não vi nada sendo... Se machucou, não foi amplamente divulgado, não. É verdade. Bom, então é isso. Vasco em campo hoje. E tem também o Flamengo no Maracanã. Rapaz, o Flamengo é um jogo valendo taça, né, Zeca? Faz muito tempo que o Flamengo não ganha uma taça no Maracanã. Faz muito tempo também que o Flamengo não vira um placar adverso num jogo num jogo desse tamanho, né? Hoje em dia de fazer isso tudo. Sim. Desde 2022 o Flamengo não vira um jogo eliminatório, um jogo dessa forma, uma final. O Flamengo perdeu por 1-0 pro Lanús lá na Argentina e vai precisar virar o placar para ser campeão da Recopa Sul-Americana, bicampeão, na verdade, da Recopa Sul-Americana. O jogo no Maracanã hoje às 9h30, né? E o Felipe Luiz tem alguns retornos, né? O Plata já seria natural, porque o Plata estava cumprindo suspensão e não tinha nenhum outro jogo de suspensão para cumprir. O Plata tá de volta à relação, né, de jogo. Além dele, Jorginho, Wallace e Bruno Henrique também foram liberados aí pelo departamento médico e podem ser relacionados. Vão ser relacionados pro jogo. Só não sabemos dizer se vão jogar ou não, né? Acredito que o Jorginho vai ficar ali para uma eventual disputa de pênaltis, cara. Porque tá muito tempo sem jogar. Botar o Jorginho num jogo pesado desse não seria tem condição. Por mais risco. que seja no Maracanã. O Felipe Luiz não costuma meio que segurar, não. Se precisar, ele vai botar o Jorginho. Se o Jorginho falar para ele que tá tranquilo para jogar, ele vai jogar.
Mas acredito que, como temos prorrogação, né? Nesse caso, o Flamengo ganhar por 1 gol de diferença é prorrogação antes dos pênaltis. Isso. Né? Aí se não rolar nada se na prorrogação mantiver a diferença por um gol, pênalti. Aí o Flamengo precisa vencer por uma diferença de 2 gols para ser campeão direto no tempo normal. Óbvio que o Flamengo quer isso, só que o Flamengo vive dá pra dizer uma fase ruim. Isso que eu ia falar, mas não do time só não, do ataque também. Os atacantes não têm comparecido muito às redes não, Zeca. Pois é. Sim, o Pedro é o reflexo disso, né? É verdade, né? Hoje tem que desencantar, né? Sem dúvida. Fazer uns 2 ou 3. Pra ele e pro Flamengo seria ótimo, né, verdade. Zeca? Ele não, precisa. Pra todo mundo. Ele tá precisando se firmar, né? Se provar nessa temporada que ele ainda não... Não, essa temporada o Pedro não começou pra ele ainda, né? Mas pra muita gente no time também. Eu não sei se é falta de motivação, Zeca, eu não sei. O Pedro, estranho. a sensação que dá é que ele não tá feliz mais ali. Entendeu? Tudo bem que eu entendo que o Felipe Luiz não é um entusiasta do futebol do Pedro, né? Não é o estilo de jogo que... Talvez ele até goste do futebol do Pedro, mas não é o estilo de jogo que ele curte. Não é o que ele quer pro time dele, eu acho, minha opinião. Mas o Pedro assim, é o Pedro, cara. Ele, atacante de Copa do Mundo. Se o cara fizer gol atrás de gol, aí tem que colocar de novo aí direto. Sim, o Pedro jogou Copa do Mundo. Aí não tem jeito, cara. O Felipe Luiz vive falando isso. Não cumpre muito, não. Mas ele vive falando, o campo fala. O campo fala. Ele não cumpre, não, porque Léo Pereira, o campo tá gritando pra tirar ele. E ele não tira. Ele não bota Danilo. Léo Pereira não, perdão, Léo Ortiz. O Léo Pereira, o campo grita um pouquinho mais baixo. Mas o Léo Ortiz, o campo já tá até rouco, de tanto que grita pra tirar do time. Não adianta. Falando nisso, será que ele joga hoje? Conta aí pra gente. Tem temos uma provável escalação aqui que a maioria do pessoal tá torcendo pra que não seja, né? Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Paquetá, Arrascaeta, Carrascal ou Luiz Araújo ou Plata, né? O Carrascal pode dar lugar a qualquer um desses dois aí. Cebolinha ou Samuel Lino e Pedro. Minha opinião. Não tá torcendo pra essa escalação? Que isso? Se fosse, tipo assim, dezembro de 2025, era essa, com certeza, né? Sem dúvida. Vai ter que mudar alguma coisa. O Paquetá não ia estar aí, mas, assim, né? O resto, acho que 99% ia ser isso aí. Assim, eu acho o seguinte, na minha opinião, se for pela meritocracia do campo falar, que o Felipe, né, gosta tanto de usar nas declarações dele, Léo Ortiz e Léo Pereira seriam um banco, né? Pra começar, o Alexandre também não tá jogando essa bola toda. Ou um ou outro, né? Se não quiser a dupla de zaga titular. Tu sabia que a maioria das vitórias do Flamengo esse ano foram com o Royal em campo? Tá vendo? Fala dele. Sabia? Vamos então aqui para os palpites. O Gabriel mandou Santos 1, Vasco 1. Empate aí. Cara, é um momento conturbado nos dois times, né? É difícil chutar o placar aí. Eu vou chutar um 2x1 Santos aí, porque é na Vila Belmiro. Se fosse aqui em São Januário, ia chutar 2x1 Vasco. É best foot mesmo. Pra mim vai ser 2x2. 2x2? E mandou aqui, Flamengo 2, Lanús 1. E, entre parênteses, Fla campeão. Tá, nos pênaltis ou na prorrogação? Nos pênaltis, né? Porque se fosse na prorrogação ia ser... Tá certinho, Gabriel, tá certo. Tá certo, né? Então 2x1, se for assim direto. Tem um Rossi aí, né? Penalidade. E você, diga... Abre o seu coração. Flamengo? 1x0 Flamengo. 1x0 Flamengo? Acho que vai ser Fortes emoções hoje no Maracanã. 3x1. 3x1? Dá pra ser pro Lanús, assim, de repente. Não, 3x1 Flamengo. Se o Jess estiver ouvindo, ele vai te mandar uma mensagem bonita. Não somos mais amigos. Acabou a amizade. Eu acho... Bom, vamos lá. Se o Flamengo, né, voltar a ser o Flamengo, vai ser um jogo mais tranquilo. Mas assim, analisando o momento, o Flamengo não tá 100%, não tá bem. Essa é a verdade. Eu acho, cara, poxa, esse 2x1, eu acho que vai ser o placar de hoje, hein? 2x1 tá a cara de 2x1 hoje, né? Tá a cara mesmo. Tá, cara. Não, eu vou apostar no 2x0. Pronto, mais tranquilo. Tá aí o Flamengo passa segundo jogo normal, o Flamengo não toma gol seguido? Tomara que, né? Momento histórico. Camarada, então aquele abraço. Até amanhã. Valeu. Esporte Terê FM.